Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de número 27, Parashat Tazria, que significa conceber. Temos referência a Haftarah nos profetas em 2 Reis, capítulo 4, 42 até o 5, 19. Temos também Haftarah em Isaías 6, referência na Brit Hadashah em Mateus 8, de 1 a 4, e também em Tiago 3, um salmo complementar de número 106. Então, na Torá, Levítico 12, 1 a 13, 59. Começa assim a porção de hoje. Disse mais Adonai a Moshe: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber, olha aí, esse conceber aí, Tazria, tem a ver com concepção de uma semente. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será impura 7 dias. Algumas traduções aí falando imunda, não é imunda, é impura. Aqui trata-se de impureza ritual, impureza da carne, né? Algo externo. Então é impura, não imunda. Como nos dias da sua menstruação, será impura. No 8º dia se circuncidará o menino a carne de seu prepúcio. Esse 8º dia aqui, fizemos remissão na semana passada para achar Shemini 8º, que significa uma renovação de ciclo a cada 8 dias. Fez o Eterno criou todas as coisas em 7 dias, no 8º dia é um recomeço. E nós sabemos que, pela gematria, o nome do Eterno, o nome do Mashiach, né, tudo tem essa conotação de início, de reinício, de infinitude, de algo que seria como se o Eterno estivesse nos dizendo, né, que sempre há uma possibilidade de um recomeço. Obviamente, aqui trata-se, logo nesses primeiros versos, de impureza ritual, impureza em relação à concepção, né? E no capítulo 13, essa porção basicamente são esses dois temas, né? Um tema de impureza e o outro tema que fala no capítulo 13 acerca de Tissará, né, que nós conhecemos como lepra. No capítulo 13 diz assim: disse Adonai a Moshe e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de Tissará, será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos sacerdotes. E aí segue aqui falando do processo de purificação. Agora, qual que é a grande discussão acerca de Tissará? Né? Qual que é a verdadeira causa de Tissará? Todos os estudos, né, eles falam assim: os rabinos falam que seria por causa de Lashon Hará, e começa a colocar Lashon Hará como se fosse algo extra-Torá. E aí é que nós temos que voltar para o ponto, uma vez que nós temos a Torá como regra absoluta da nossa emuná, né? Na Torá explicita que de fato Tissará é resultante de Lashon Hará. E às vezes em que na palavra contém esse episódio, né, o Eterno deixa claro a questão da língua, a questão do falar mal. Lashon Hará é língua maligna, língua má. Então aí vem a questão de termos o cuidado, né, daquilo que falamos. E esse negócio é tão sério, mas tão sério, né, que inúmeros textos, desde Gênesis até Apocalipse, inúmeros textos nos chamam a atenção acerca do cuidado que devemos ter com relação ao que falamos, né? Na Torá, queridos, deixa eu pegar a primeira referência aqui, só um minutinho.
porque tem várias anotações. Eu queria só passar para vocês, para que não houvesse dúvida. Você está com aquelas anotações aí? Sim. Qual que é a primeira que eu te passei? Êxodo 4, 6, 7. Êxodo 4, 6, 7. Alguém lê, por favor. Disse-lhe mais Adonai: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda Adonai: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Tá, esse texto aí mostra um sinal que o Eterno faz com Moshe. Mas onde estaria aí a comprovação de que se trata de Saraat e o que justifica aí a questão do Lashon Hara? Quem sabe dizer? Um de cada vez. Quando ele fala que o povo não vai ouvir ele. Exatamente. Moshe, só o fato de Moisés, ter falado contra o povo, dizendo que o povo não acreditaria naquilo que o Eterno estava mandando ele fazer. Só o fato dele ter feito isso, o Eterno faz com que ele contraísse essa doença. Lá em Números 12, 1 a 10 é muito mais expresso. Números 12, de 1 a 10, fala assim: e falaram Miriam e Arão contra Moshe. Olha aí, uma autoridade do Eterno sofrendo Lashon Hara. E não é por qualquer pessoa, pelo sumo sacerdote e pela irmã. Né? Então falaram Miriam e Arão contra Moshe por causa da sua mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. E disseram: porventura falou Adonai somente por Moisés? Gente, tentem ver aí o que é um sentimento ruim. E isso é natureza humana. Nós estamos falando aqui de um povo, né, que o Eterno acabara de instruir, de dar leis muito claras acerca do tabernáculo, do sacerdócio, de purificação, de ritos externos, mas o problema maior, silêncio aí por favor, mas o problema maior ainda era a questão interior. Né? Então, Números 12, de 1 a 10, deixa isso muito claro. Arão e Miriam falaram contra Moisés. E aí começaram a questionar: porventura falou Adonai somente por Moisés? Não falou também por nós? E aí Adonai, é óbvio, ouvindo isso, ele disse: e era Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo Adonai disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês três, saiam à tenda da congregação. E saíram eles, os três. Então Adonai desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Adonai, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Todavia, não é assim com meu servo Moisés, quem é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança de Adonai. Porque, pois, não tiveste temor, preste atenção. O Eterno aqui chama a atenção de Arão e de Miriam: porque não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira de Adonai se acendeu contra eles e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou com lepra, Saraat, ficou acometida por Saraat, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Volto a dizer, não é lepra no sentido em que conhecemos, mas Saraat. Temos em 2 Crônicas 26, 16 a 19, recorda esse fato, né, de Miriam, que se passou com Miriam. Aliás, perdão, o texto aí seria de Deuteronômio 24, 8 a 9, que recorda o que se passou por Miriam. Diz assim, Deuteronômio 24, 8 a 9: guarda-te da praga da Saraat, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes,
como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que Adonai teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. Então aqui, conforme eu sempre digo, né, está registrado na Brit Hadashah, Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não pensem que tem algo escrito na palavra que era para outra pessoa. Nós somos esse povo, nós integramos esse povo. E uma coisa muito interessante, gente, que todos os sábios, todos os estudiosos da Torá, mundo afora, comentam. Toda a semana nós sofremos as influências da Parashá da semana. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho nem palavras para descrever o que ocorreu nessa semana acerca do tema em questão, Tazria, sobretudo nessa questão de Lashon Hara. Então nós estamos, gente, sob a influência do estudo da semana. Todos os maiores estudiosos da Torá falam sobre isso, e todos os estudiosos aconselham a mesma coisa. Quando nós estudamos a Torá, nós temos que fazê-lo de forma tal que nós nos identifiquemos como se fosse de fato nós ali, porque senão não tem nenhum sentido nós estarmos aqui. Eu já falei isso nos estudos anteriores, dessa mesma Parashá, dos anos anteriores. Cheguei a postar ontem as duas, ou pelo menos duas, que eu localizei, que está lá no site do YouTube, na Sinagoga Israelita Messiânica. Que nós devemos ter muito cuidado, com o assunto da semana, e nós compreendermos que nós integramos esse povo, nós fazemos parte desse povo, nós somos esse povo. Nós não podemos achar que isso aqui é para o outro, isso aqui é para nós. Então, como eu disse, se isso não fizer sentido para nós, como sendo uma palavra direcionada ao servo de Adonai, aquele que pretende ingressar na família de Adonai, está perdendo tempo. Literalmente está perdendo tempo. Ou nós nos apercebemos da nossa responsabilidade como servos de Deus. E outra coisa, gente, nós somos servos de Adonai, do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, daquele que vai separar os fiéis, aquele que diz e deixa muito claro de Gênesis até Apocalipse que o justo habitará a terra e o ímpio será dela desarraigado, será arrancado daqui. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Isso é muito duro. Como que fala uma coisa dessa? Pelo amor, O Eterno é misericordioso, o Eterno é bondoso, o Eterno é amor, só que Ele é justiça. Nós não podemos zombar do Eterno. Aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Arão. Quem era Arão? Quem somos nós perto de Arão? Está falando de Miriam. Quem foi Miriam? Tem vários episódios que o Eterno agiu por meio de Miriam. Os nossos irmãos falam muito disso. Isso é um mérito de Miriam, por causa de Miriam, por causa de Arão, por causa de Moshe, por causa de Paulo, por causa de Pedro, por causa de Tiago, por causa de Yeshua. Nós temos inúmeros exemplos. Agora, esses exemplos é para que nós mudemos a nossa atitude. Nós temos que nos investir da figura de servo, de filhos, de integrantes da família de Adonai. E uma vez fazendo parte dessa família, obrigado, nós temos que agir como tal, porque senão nós ficaremos naquela fila do meio. Tem muita gente que acha que tem duas filas apenas, a fila dos salvos e dos perdidos. Essas são as óbvias, que haverá gente salvo, ninguém tem dúvida, e que haverá gente perdido, também ninguém tem dúvida. Agora, é a terceira fila que é perigosa. É a fila que muita gente acha que está nela, mas não está. Por quê? Porque estão brincando com a Eterno. Estão agindo de forma hipócrita. Não estão seguindo diretrizes da Torá, a legislação, a instrução, essa lei perfeita que Paulo chama de lei perfeita, de mandamento justo, santo e bom, que Tiago fala lá, que é a lei da liberdade.
né? Nós temos essa preciosa lei, uma lei que nós cantamos aqui todo Shabat, né? A Torá, e aí nós dançamos e cantamos e reverenciamos a Torá. Isso não pode ser formal, isso não pode ser exterior, se nós não pegarmos esses valores e fazer com que isso de fato nos purifique de dentro para fora. Nós vamos sucumbir na terceira fila. Mateus 7, 21, né? Naquele dia muitos me dirão, disse Yeshua, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós guardamos Shabat, nós participamos de rituais, nós fizemos milagres, sinais, etc, etc, etc. Yeshua simplesmente dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês praticam a anomia, vocês estão transgredindo as leis do meu Pai. Essa é a terceira fila, é a fila dos perplexos, aqueles que vão se assustar, achando que estão salvos, né? Estarão perdidos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Queridos, abre Tiago, por gentileza, Tiago 3. É impossível falar de pecados da língua, de Lashon Hará, sem citar Tiago 3. A partir do verso 2. Todos nós, todos, sem exceção, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, e aí agora vem, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Agora vem algo que o Eterno se importa sobremodo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, ninguém é perfeito se ainda tropeça no falar. Agora vamos ver o que é tropeçar no falar. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, é um tzadik, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ô, gente, você sabe o que é um leme de um navio? É uma placa que fica lá embaixo, uma placa que quem está lá em cima, o comandante, né, ele está ali comandando aquilo ali, ele consegue, por maior que seja o navio, ele consegue dirigir esse navio por causa dessa plaquinha que está lá embaixo. Perto do tamanho do navio, isso é absolutamente insignificante, mas muda o curso do navio, né, conforme diz aqui. Por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, perto do nosso corpo, a língua representa o quê? 0,0 alguma coisa, né, de por cento, né? A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Gente, a língua é fogo. É mundo de anomia. Anomia. Ou seja, quando nós abrimos a nossa boca, lá em Provérbios fala que no muito falar não falta transgressão. Quanto mais falamos, mais transgredimos. Então, a nossa língua ela é mundo de transgressão, de anomia. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero,
com ela bendizemos a Adonai Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Adonai. Ou seja, de uma só boca procede bênção e maldição. Olha a advertência, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aí, queridos, a palavra em vários versos, ela coloca o Lashon Hará, essa doença espiritual, é uma doença espiritual. Ela coloca a Lashon Hará no mesmo nível do assassinato. Então, a pessoa fala assim, eu guardo a Torá, eu sou zeloso, eu estou cumprindo a Torá. Não está. Não está. Você é um assassino se você ainda fala mal do irmão. Está no mesmo nível, assassino de reputação. Tem aquele caso que eu gosto muito de falar dele, né? Que é a questão daquele rabino que passava pela feira, né? Primeiro ele combinou, ele passava pela feira toda segunda-feira, por exemplo, né? Todo primeiro dia da semana, ele passava por lá e ele tinha o hábito de comer uma maçã por dia. E aí ele combinou com o dono da banca, né, de falar assim, vamos fazer o seguinte, para eu não ter que te pagar toda hora, às vezes eu passo aqui com pressa e tal, deixa eu te pagar aqui 30 dias antecipados, e aí você só vai anotando aqui os dias que eu pegar e tá tudo certo. Não, ok, ele recebeu do rabino e tal, e aí o rabino passava lá na banca dele, pegava uma maçã e ia embora. No outro dia passava, pegava uma maçã e ia embora, e aí um membro da sinagoga desse rabino viu o rabino fazer isso. E aí o que ele fez? Ele não atentou para o mandamento para ele. O mandamento para ele é, se você vir o seu irmão pecar, vá até ele. Ou seja, se ele fosse até o rabino, o que teria acontecido? O rabino aqui, eu estou vendo vários dias, eu passo lá, pego uma maçã e tal, não estou entendendo, você está subtraindo essa maçã? O rabino, não, eu tenho que combinar, tá, e tal, ok, então agora eu entendi. Mas ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele chega na sinagoga e começa a falar com os irmãos. O rabino todo dia ele subtrai uma maçã da banca do fulano de tal. E aí todo mundo começa, que o rabino está subtraindo a maçã, todo mundo tal. E aí vira aquele clima na sinagoga, é óbvio, até o momento que aquilo vem à tona. E aí como se purificar desse pecado de Lashon Hará. Uma vez que já houve um assassinato de reputação. Isso é muito sério. Como fazer essa reputação voltar ao que era antes? E aí o rabino disse para a pessoa, falou assim, aqui, enche um travesseiro de penas, vá até o alto de uma montanha e solte essas penas. E ele vai e faz isso, ele vai até o alto da montanha e solta aquelas penas, e vento vem, espalha aquelas penas e tal, e aí ele volta, rabino, eu já fiz isso. Então agora, para que você obtenha um perdão, você vai lá e recolhe todas essas penas. Ou seja, é impossível. É impossível. O que não é impossível é que nós obtenhamos perdão, porque o Eterno, nesse ponto, se houver arrependimento, o Eterno nos perdoa. O verdadeiro arrependimento, o Eterno nos perdoa. Então, queridos, quando se fala de purificação, e aí eu tenho uma extrema preocupação com atos exteriores, e aí a pessoa fica muito preocupada com atos exteriores, enquanto por dentro ela urde, ela trama, ela maquina, ela profere palavras de maldição em cima da reputação de outras pessoas. Quando a palavra, ela nos dá orientação muito clara acerca do que fazer em todas as situações. Todas as situações. Houve um erro, procura a pessoa. Primeira coisa, repreensão pessoal. Segunda coisa, repreensão com testemunha. Terceira coisa, repreensão no meio do corpo. Quarta coisa, exclusão. Essa é a sistemática da Torá. A Torá, ela direciona dessa forma, e isso é corroborado na Brit Hadashah.
Então existe um procedimento legal. Para tudo existe um procedimento legal. Para quem diz que segue Torá, tem que saber o tipo de procedimento para cada situação vivida, desde a hora que acordamos até o momento que vamos dormir. Todas as situações estão previstas na Torá. A palavra diz que nós mesmos nós não dirigimos os nossos próprios passos nesse aspecto, já que nós declaramos que dependemos de Adonai. Se nós dependemos dele, nós devemos depender dele para todas as coisas. Para todas as coisas. Mateus 5, verso 8, fala assim: felizes, bem-aventurados, os limpos. Olha aqui, nós estamos falando hoje de pureza ritual, pureza pelo parto, né? E aí nós já falamos sobre isso em outras vezes, eu não vou me ater a detalhes sobre isso, quando é menino, quando é menina, né? Depois vocês podem ler, né? E tem ali então a questão da gestação, né? Pureza ritual. E aí, aqui Yeshua fala de algo mais profundo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Adonai. Então, essa limpeza aqui é uma limpeza de coração, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Deixa eu passar um outro texto aqui. Mateus 23, 25 e 26, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus. E aqui, queridos, mais uma vez, nenhuma pejoração com relação a escribas e fariseus. Eram os experts da lei, da Torá, estudiosos da Torá. Mas Yeshua vira para estes e diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, queridos, nós só vamos nos apresentar limpos e purificados não é quando tomamos um banho ou pensamos que estamos limpando a nossa carne externa. Não que isso não tenha que ser feito, mas nós só vamos ser considerados limpos quando o nosso coração estiver limpo, quando o nosso coração estiver inclinado a obedecer às instruções de Adonai. Adonai nos dá instruções muito claras, às vezes duras, e nós não estamos acostumados com coisas duras. Nós gostamos de tudo soft, light, palatável, né? O juízo de Deus não será palatável, não se enganem. Nós estamos lidando com santificação, né? Santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. E a admoestação para todos nós é: santifiquem-se. Sem santificação ninguém verá Adonai. E aí eu fico pensando se tem alguém que imagina que vai conseguir burlar esse requisito, por exemplo. Não, eu vou dar um jeitinho, não sei como, porque eu creio, né? Eu não admito que eu fique excluído, porque afinal de contas é um grande favor para Deus que eu fique, que eu integre a família dele. Isso, né? Eu sou uma pessoa muito boa, afinal de contas. Não se iludam, não se iludam. Existem duas naturezas em guerra em cada um de nós, no ser humano. Eu não estou aqui me excluindo, muito pelo contrário, né? Eu vou usar as palavras de Paulo: talvez eu seja o pior dos pecadores. Agora, uma coisa eu sei: eu clamo todos os dias, eu tenho chorado na presença do Eterno. Eu quero fazer a tua vontade, eu não quero ouvir apartai-vos de mim. Eu não posso pretender que vocês se qualifiquem e que eu seja reprovado. Não posso, né? Paulo fala isso. Qual que é o sentido de eu falar isso para vocês?
Não nos enganemos, não nos enganemos. Nós estamos numa obra santa, numa obra que requer renúncia de vontade. Renúncia de vontade. A nossa vontade não quer obedecer. Tem 1 milhão de textos falando disso. Eu comecei a separar os textos e falei assim, não dou conta, Senhor, é texto demais. Como é que eu faço isso em uma hora e pouco? Não tem jeito. Tem 1 milhão de textos que falam sobre isso. Nós precisamos nos preocupar se o nosso nome vai permanecer no livro da vida. Lá na Torá, o Eterno disse para Moisés que ele riscaria o livro riscaria o nome da pessoa que não o obedecesse ou que não obedece do livro. A mesma coisa está lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E outra coisa, nesse momento aqui não haverá mais defesa. Né? É como um grande julgamento, e eu falo isso com muita propriedade. Né? Eu como advogado, Yeshua como nosso advogado, ele está fazendo de tudo, eu estou fazendo de tudo, para que todos sejamos salvos. Mas vai chegar um momento que Yeshua terminará o trabalho dele como advogado. E aí ele será aquele, por meio do Eterno, julgará a todos nós. Então, aí agora ele vem na figura de um juiz para julgar. E uma vez que o nosso nome não está lá, não vai caber mais apelação. Não tem mais a quem apelar. Eu apelo, né? Eu quero recorrer dessa sentença. Não, nós tivemos toda a oportunidade para isso. A palavra está sendo apregoada todo o Shabat, todas as segundas-feiras, todas as quartas-feiras. Né? Nós temos todas as instruções para que nós sejamos aprovados. E aí, né, sem dúvida alguma, apenas a techuvá verdadeira. Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, ou seja, as vossas transgressões, né? E se não houver um genuíno arrependimento, não há cancelamento de pecados, é óbvio. Né? Para que tenhamos os pecados perdoados, tem que haver genuíno arrependimento, e isso é um processo. E olha que lindo, é um processo que tem todas as diretrizes na Torá. E aí a pessoa fala assim: não, eu já me arrependi. Bom, já se arrependeu? Como assim? O que você fez? Você voltou atrás? Você corrigiu o que você fez? Não, mas a partir de agora, a palavra fala que quem está em Yeshua é nova criatura. Aleluia. Não é assim. Não é assim. Nós aprendemos pela Torá que tem que ter reparação, tem que haver confissão, tem que haver profunda vala, agora tem que limpar para fincar essa nova casa que será edificada sobre a rocha. Lucas capítulo 6, verso 46, Yeshua mais uma vez: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e não ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Isso aqui é um exemplo de verdadeiro arrependimento, verdadeiro techuvá. Cavar profunda vala. O que é cavar profunda vala? Tem um estudo maravilhoso sobre isso, né? Essa expressão, cavar profunda vala. Quem já ouviu alguma pregação sobre essa expressão? Por que Yeshua menciona isso aqui? Cavar profunda vala. Alguém já construiu aqui, gente, desde o alicerce, fazendo uma vala de alicerce? Rodrigo, Eugênio, Josley. O que nós encontramos quando nós estamos fazendo uma alicerce? Sujeiras, inúmeras sujeiras, que nós temos que ir limpando, porque se nós lançarmos o alicerce em cima dessas sujeiras,
essa casa tende a ruir. Então nós temos que cavar até ter segurança, conforme Yeshua diz, até que encontre a rocha. Então, queridos, o processo de techuvá compreende retirar todas essas imundícias de comportamento, de natureza. Se nós não nos limparmos de dentro para fora, que Yeshua falou aqui, hipócritas, limpem-se de dentro para fora e não de fora para dentro, pelo amor do Eterno. Não adianta ritos externos se ainda proferimos, se ainda estamos pecando com a nossa língua. Não adianta. Para quê? Para quê? Mateus 12, 36, 37. Eu vos digo, de toda a declaração, olha aqui, não é uma declaração, não são duas declarações, uma ou outra declaração. Yeshua disse, eu vos digo que de toda declaração, sem proveito, ou seja, coisa fútil, que os homens fizerem, prestarão contas no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás declarado justo, ou pelas tuas palavras será condenado. Gente, nós temos que praticar esse negócio, porque senão nós estamos fritos, perdido. E eu já falei nos estudos anteriores que o problema de Lashon Hará, por que ele é tão grave quanto o assassinato, ou até mais grave? Quando uma pessoa pratica Lashon Hará, ele mata 3 pessoas, ao invés de uma. O assassinato, o cara vai lá e mata uma pessoa, ele cometeu o assassinato. Lashon Hará são 3. Ele mata a pessoa de quem ele está falando, ele mata a si mesmo, porque ele está sendo julgado por essa palavra, e ele mata aquele que está ouvindo. E aí é óbvio que o ouvinte é um receptador doloso. Por quê? Porque está ouvindo, ou melhor, está dando ouvidos. Bom, mas como é que nós fazemos então? Existe um procedimento, essa é a boa notícia. Nós temos a fórmula de como agir. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que fulano fala, é do jeito que a palavra determina. E a palavra, mais uma vez, é a única e absoluta regra de conduta e de emuná. Não é porque tem um líder que diz, se o líder não diz o que a palavra diz. Qualquer coisa que qualquer pessoa, seja quem for, o mais alto grau de rabinato, disser contra a palavra, não deve ser obedecida. Agora, quando qualquer pessoa, o irmão mais simples da sinagoga, proferir a palavra do Eterno, nós devemos atentar, porque não é uma palavra do irmão simples, é uma palavra do Eterno. Então essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença, a palavra, as instruções, a santa instrução do Eterno. E tudo está na palavra. Como praticar então? O Eugênio chega para mim e quer me contar algo de um irmão qualquer. Qual que é a minha obrigação? O irmão Eugênio, procura o irmão fulano lá que você está falando. Pronto. Ok, me perdoe, não sabia. Ok, vou procurar, então vou conversar direto com ele. Pronto. Eu não ouvi nada, não quero saber de nada. Vai lá e resolva. O Eugênio foi, conversou com o irmão reconheceu que ele estava errado. E a palavra diz o quê? Eugênio ganhou o irmão. O irmão aceitou a repreensão, tudo certo, pediu perdão, houve conserto, voltou tudo ao que era antes. O Eugênio vai até o irmão, fala com o irmão, e o irmão briga com o Eugênio. Fala que não, que vai assim mesmo, não sei o que, e está falando alguém, e o mesmo Eugênio tendo repreendido. Aí agora, o que a palavra diz para o Eugênio? Eugênio, agora você vai lá com 2 testemunhas. 2 testemunhas, a Torá determina isso. Esse é o procedimento legal. Né? 2 testemunhas. O Eugênio chama 2 testemunhas da congregação que vão lá no fulano, porque o irmão fulano, eu já comecei com ele sozinho, e ele não me ouviu, então eu preciso de testemunha agora, porque nós estamos fazendo algo dentro da palavra e como a palavra determina. Aí pegou os 2 irmãos, foi até o irmão falador, e o irmão ouviu e não aceitou.
né? Ficou bravo, porque afinal de contas é do jeito dele, não do jeito da congregação. Diga-se que está seguindo a Torá. Bom, e agora o que fazer então? Já fui uma vez, já fui com 2 testemunhas, agora a Torá explica o que tem que fazer, isso também está referendado na Brit Hadashah. Agora é no corpo, e aí vem o corpo, agora é o corpo, apresenta para o corpo a situação. Queridos, aconteceu uma situação assim, assado, já foi pessoalmente, já foi com testemunho e tal, e agora o corpo, aqui está no corpo. O corpo agora repreende. E aí pode acontecer 2 coisas. Ou a pessoa efetivamente se arrepende, reconhece que pecou, que transgrediu e se arrepende, e aí, é claro, tudo volta a ser como antes, ou ela é excluída do corpo, simples assim. Nossa, Deus, não tem esse negócio de exclusão, vai excluir, é assim, queridos, é assim que funciona. Esse é o reino, bem-vindos, esse é o reino. Se nós praticássemos isso uma única vez, nunca mais haveria Lashon Hará no nosso meio, nunca mais. E essa lei, essa instrução, ela foi dada exatamente para isso. Por quê? Porque o Eterno, ele quer uma família kadosh, santa. O Eterno, ele quer uma nação sacerdotal. Ele elegeu Israel como nação sacerdotal. Ele nos elegeu em Israel como testemunho para o mundo, para as outras nações. Como vamos dar testemunho se nós estamos sendo reprovados? Como? Em Jeremias 10, 23, diz assim: não é o homem dono do seu destino, e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir os seus passos. E lá em Provérbios 3, versos 5 e 6, fala como é: considera Adonai em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, se nós queremos pertencer à família de Deus de fato, porque às vezes eu acho que muitos querem só um clube social. Volto a dizer que não é esse lugar, não é. Eu não estou aqui para fazer parte de um clube, não, sinceramente não. Eu quero pessoas santas, não pessoas santas indefectíveis, que não tenham defeito, porque todos somos defeituosos. Eu comecei falando, todos tropeçamos em muitas coisas. Agora eu quero conviver com pessoas que tenham coragem de falar para mim na hora que eu errar, porque eu vou ter coragem de falar na hora que vocês errarem. Sabe por quê? Porque por causa da corresponsabilidade do corpo. E isso não sou eu que estou criando, não, isso está na palavra. Já li 1 milhão de versículos várias vezes aqui acerca disso. Se você vir o seu irmão errando, se você não fizer nada, ele vai morrer por causa do pecado dele, e eu vou cobrar de você, porque você foi omisso, covarde. E os covardes não herdam o reino. Então, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A palavra fala que a congregação de Adonai é a congregação dos santos. A pessoa tem que querer ser santa. Tem que ser sabedora que ela está brigando com 2 naturezas. 2 naturezas. Uma carnal que não quer fazer a vontade de Adonai. Não se iludam. A não ser que eu esteja vivendo em outro planeta, né? Porque se tem alguém que pensa dessa forma, literalmente essa pessoa está totalmente alijada de todos os conceitos espirituais, né? Porque a nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Adonai, não quer fazer, tanto é que não obedece, tanto é que erra em coisas básicas e geme por qualquer repreensão, por qualquer admoestação. Nós estamos num período de purificação, né? Temos falado de purificação do corpo e da alma. Purificar seu corpo aqui, é zero. Agora, se purificar a alma, tem que purificar o corpo? Tem. Aí é outra coisa. É o que Yeshua disse aqui. O copo, se você lavar o interior do copo, o exterior automaticamente vai ficar limpo. Você pode lavar o exterior e a sujeira ficar toda no interior. Não adianta. E é aí que está a maravilha.
a santidade da vontade de Deus em ter nos enviado Yeshua. Quando nós falamos aqui, Yeshua é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Yeshua é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É isso que está dizendo o texto? O pecado. Ué, mas espera aí, como é que fica os pecados? Queridos, atentem, em nome de Yeshua, atentem para essa demonstração mais uma vez, porque isso tem passado despercebido. Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já falei qual que é o pecado. O pecado é independência, rebelião. Esse é o pecado que tem que ser extirpado. Esse é o pecado que a nossa carne não quer se sujeitar. E aí, o critério mais simples de saber se uma pessoa é submissa a Deus é se ela se submete à sua primeira autoridade. Ô, gente, aqui, assim, Deus sabe que eu estou sendo sincero nessa fala. Eu não estou arrogando nada para mim, absolutamente nada. Nada. Eu não quero nada se do alto não me for dado. Eu estou falando assim, né, se eu estou proferindo a palavra de Deus aqui e vocês não estão ouvindo, isso deixa de ser um problema meu para ser um problema de vocês. Porque eu estou com a consciência tranquila de que eu estou ensinando o certo. Eu posso errar? Já falei isso 1 milhão de vezes, posso. Agora, eu estou aqui na frente confiante que quando eu errar, alguém vai chegar para mim e falar assim: olha, você não está equivocado naquilo ali que você falou? Não houve ali me explica por gentileza isso aí. E nós vamos esclarecer, havendo dúvida, e eu vou ter toda a humildade de chegar aqui e falar: querido, eu falei isso e isso, mas eu errei nisso aí. Não tem problema com isso. Agora, eu estou falando de autoridades básicas dentro de casa, por exemplo. Se o meu filho não me obedece, não me honra como autoridade, eu jamais vou declarar para alguém que ele é submisso a Deus. Eu não seria louco de fazer isso. Não seria louco. Porque se ele não está me obedecendo, que sou o pai terreno dele, a quem ele está vendo, não existe nenhuma possibilidade dele ser submisso a Deus. Zero de possibilidade. É por isso, queridos, que a coisa ela vem por camadas. Não é por isso que o Shema fala: inculque na mente dos seus filhos, dos nossos filhos, as santas instruções todos os dias, a todo momento, andando, deitando, levantando. Isso aqui é uma metáfora para dizer assim: não perca tempo. Não perca tempo com distrações. Internet. Vocês estão dando aparelhos eletrônicos para os seus filhos como entretenimento em prejuízo da formação de caráter deles. E aí depois eu ouço aí fora: ah não, mas a sinagoga é muito severa porque está proibido. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre penso que eu estou falando para gente madura na fé, na emuná, pessoas que estão comprometidas com o reino, que não tem tempo de ficar com mimimi e picuinha. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, mais uma vez, volto a dizer, para sermos um corpo coeso. O que é coesão? Coerente, ajustado. A palavra fala bem ajustado. Bem ajustado. Rabino Shaul, ele fala para que nós tenhamos o mesmo entendimento. Então, se está havendo entendimento diverso, aquele tem que ser alinhado em nome de Yeshua. Ele tem que ser alinhado. Se eu tenho qualquer dúvida em relação à palavra, eu pesquiso, eu consulto os meus superiores. Tem muitos rabinos acima de mim que eu não tenho nenhum problema. Eu ligo, eu faço conferência online, eu vou até a pessoa. Já fui em São Paulo 2 vezes, já fui em Curitiba, eu vou nos Estados Unidos, vou em Israel, onde eu precisar de ir, só para obter uma admoestação que vai me manter no caminho. Por quê? Porque essa foi uma opção que eu fiz. Eu escolhi isso, ninguém me obrigou a estar aqui. Ninguém. Eu escolhi servir a Deus. Volto a dizer, não sou perfeito, eu não sou a perfeição que muitos, por maldade, falam que eu sou. Porque eu não sou. Não sou.
longe. Eu tenho buscado, né? Mas assim, eu estou a quilômetros e quilômetros de distância. Agora, eu estou confiante que eu estou no caminho e que para mim, havendo erro, eu vou consertar, eu vou retificar, eu vou pedir perdão, eu vou restituir, eu vou fazer o que precisar de fazer para que eu me mantenha no caminho e para que o meu nome se mantenha no livro da vida. Eu não quero ficar na fila dos perplexos, principalmente por causa de um pecado tão tolo, né, de Lashon Hará. Queridos, o Eterno, ele nos proveu da comunicação, né, que é algo maravilhoso. E a Bíblia fala sobre isso, né? A mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa. Só que a admoestação para nós é: não convém que seja desta forma. Olha aqui, verso 10 de Tiago 3: de uma só boca procede bênção e maldição. Queridos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, estamos no caminho errado. Se tem um procedimento, eu não sei como fazer, a liderança vai explicar, um irmão mais experiente vai explicar. O que não pode é agir na independência, achando que está fazendo o certo, quando na verdade está não somente se comprometendo a outra pessoa com quem está falando e de quem está se falando. Gente, isso não é uma proteção, presta atenção nisso aqui, isso não é uma proteção absoluta de reputação. Por exemplo, o próprio procedimento determinado pela palavra, e aí nós precisamos de sabedoria para distinguir isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, é um raciocínio extremamente simplista e descontextualizado, mas tem gente que raciocina assim. Não, mas espera aí, se o irmão pecou, como é que eu vou falar com ele sem cometer Lashon Hará? E aí a pessoa, agora ela começa, ela fica tão bitolada com o conceito que ela perde a essência. A essência é: corrija, nós estamos num corpo, cada um é um membro do corpo, e se tem algum corpo aí que está sujeito a gangrena, que está apodrecendo aí, nós temos que dar um jeito, até amputar esse membro, se for o caso, né, naquela última fase, ele é amputado para não comprometer o corpo todo. Quem entende um mínimo de medicina aí vai saber o que eu estou falando. Né? Porque se deixar um membro gangrenado no corpo, ele vai matar o corpo inteiro. E a palavra fala, né? Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. É assim mesmo. Então o procedimento ele é seguido. Bom, mas eu fui e ele não me atendeu. Meu Deus, agora eu vou ter que chamar mais 2 pessoas. No eu falar para 2 pessoas, eu não estarei cometendo Lashon Hará? Gente, a Torá manda fazer. É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? Porque está adstrito a resolução de uma situação. E aí nós precisamos de cumprir essas etapas. É claro que as 2 pessoas que ouviram para esta finalidade têm que ter a maturidade e a seriedade de não passar para frente, porque senão estarão cometendo sim Lashon Hará. O objetivo é a formação de uma parte, de uma célula, para corrigir um membro eventualmente gangrenado. Né? E aí, bom, mas vai chegar um momento então que toda igreja, toda a congregação vai saber? Vai chegar. Bom, mas então isso é Lashon Hará? A congregação inteira vai praticar Lashon Hará? É óbvio que não. Por quê? Porque é uma parte procedimental que tem que ser feita, porque senão nós não teríamos como resolver nenhuma situação. Agora, o objetivo e a incisão do Eterno em relação a determinados temas é exatamente para que aquilo seja extirpado. O objetivo é salvar, não é condenar. O objetivo é proteger e não destruir. Né? E aí nós temos um plus, né? Nós temos um algo mais para proteger, que é a congregação dos santos. Muito séria essa questão
Lashon Hara, muito sério. E aí alguém pode falar assim, bom, mas naquele tempo o Eterno castigava com Tsará, né, que é essa lepra aí, conhecido como lepra. Ora, por que não acontece isso hoje? Quem saberia dizer? Alguém? Por que hoje a pessoa praticando o Lashon Hara não acontece isso? Gente, a questão do tempo. Nós estamos falando aqui de rituais de purificação. Quando a pessoa praticava o Lashon Hara, ela passava por todo o processo de purificação para que aquilo fosse retificado. Nós não temos mais tempo. Beit HaMikdash. E aí? Como que fica? Vejam a importância do sod, do aprofundamento, da plenitude do ensino de Yeshua. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Adonai. 2 Samuel 22, 27 fala assim: com o puro te revelas puro, mas com o perverso o Senhor reages à altura. Salmo 24, 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Olha aí, não agir com falsidade, né? Isso demonstra um coração puro, ou pelo menos um desejo em purificar-se, não ser falso. Né? Ser falso é sinônimo de hipocrisia. Hipocrisia vem de representação, vem de teatralidade. É o que nós vemos no mundo de fora. Né? Tem um sistema aí que a gente fala da teatralidade do poder. Né? As pessoas se mostram de uma forma que elas não são, aparentam algo que elas não são, aparentam ter coisas que elas não têm, frutos que não têm. E aí, olha mais uma vez a beleza da instrução, sobretudo de Yeshua. Yeshua fala: pelos frutos conhecereis. Quem fala? Quem está falando? Quais são os frutos? Que frutos são esses? É porque muitas vezes nós deixamos de ouvir um expert em determinado assunto para ouvir alguém que não tem fruto de nada. Fruto de absolutamente nada. Ou seja, não tem nenhuma. Primeiro já está errado em falar. E um dos grandes problemas, queridos, do nosso tempo hoje, da nossa época, da nossa década, ou das últimas décadas, um dos grandes problemas é que as pessoas não querem mais ser ensinadas, elas querem ensinar. Agora, como ensinar algo que a pessoa não sabe? Por que Yeshua foi reputado como um grande rabino? Porque ele falava como quem tinha autoridade. O que é ter autoridade? Ter autoridade é viver aquilo que ele está falando. É ter aquilo que ele está falando em máxima materialização e comprovação. Ou seja, dentro daquilo que ele está falando, ele tem uma carga de vida suficiente para ele falar aquilo que ele está falando. E aí vem alguém que nunca passou por nenhuma experiência com o Eterno e quer se colocar em um nível de espiritualidade de uma pessoa que está anos-luz na frente dele. Era como se eu, por exemplo, quisesse me colocar acima do Rabino Shulman, por exemplo. Assim, Baruch Hashem, por isso, nunca, nem passou nada disso pela minha cabeça. E nem que o Eterno me livre de qualquer pensamento desse tipo. Eu não estou mirando em pessoas, eu estou mirando no Eterno. Eu estou mirando no modelo que é Yeshua. Isso significa que eu estou independente? Não, significa que eu estou com o foco certo. Eu estou no foco certo. Agora, quando o Shulam fala algo, eu coloco minha barba de molho.
né? Eu atento os meus ouvidos. Por quê? Porque é um homem mais velho do que eu, com uma experiência muito além da minha. Então, assim, seria uma loucura da minha parte desprezar isso. Quando eu estou numa faculdade, um professor de faculdade me ensina algo, né? E aí, pós-graduação, mestrado, doutorado, não interessa, eu tenho que ter a humildade de que aquela pessoa está qualificada para estar ali. Né? Ela tem uma carga de conhecimento e bagagem e experiência de vida que eu não tenho. E isso é atentar para um princípio de autoridade. Nós, servos de Adonai, nós identificamos uma autoridade em qualquer lugar por onde passarmos. Se nós estivermos numa praça pública e estão ali garis limpando a praça, o chefe dos garis é autoridade sobre a questão da limpeza naquela praça. E aí, assim, puxa vida, eu vou me submeter a um chefe de gari? Sim, vai. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Tem um guardinha, né? Tem gente que me fala assim de forma pejorativa. Um guardinha me parou e fez isso, isso e isso. O guardinha é a autoridade de trânsito que o Eterno permitiu que ele estivesse lá para te multar se você errou. Se você errou. Né? Outro dia uma pessoa falou assim: aqui, doutor, aqui, olha, eu fui multado porque está falando aqui que eu estava no celular e você não estava. Ah, eu faço isso direto. Então pronto, nem cogite em recurso, pelo amor de Deus. Paga isso lá e pronto, acabou. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Desobedece, tem uma penalidade. Em casa, os pais são autoridade absoluta dentro de casa. Filho não tem vontade própria no aspecto de determinar comportamentos. Por quê? Porque a ordem do Eterno é para que os pais instruam os filhos e não o inverso. E hoje, conforme eu falei, nós estamos numa absoluta inversão de valores. Eu lidei com um processo nessa semana que me consumiu muito tempo. E aí, qual que é a conclusão? É um processo que envolve muitas pessoas jovens e autoridades dessas pessoas. E aí eu virei para essa autoridade: vocês sabem quem são os culpados por essas pessoas estarem fazendo o que estão fazendo? Vocês, autoridades. Porque vocês não estão desenvolvendo a autoridade de vocês. Vocês estão sendo frouxos. E outra coisa, vocês não vão dar conta de prosseguir dessa forma. Doutor Adilson, mas ninguém nunca me falou isso. Então, organizem-se e retomem o controle. Não estou falando de arbitrariedade, eu estou falando de, muito pelo contrário, de legalidade. Existe uma ordem estabelecida, hierarquicamente estabelecida pelo Todo-Poderoso. Nada no universo funciona sem ordem. Nada. Eu já falei aqui, estudos científicos comprovam que a nossa situação, a situação da Terra em relação ao Sol, está exatamente no ponto que deveria estar. Se tivesse a menor fração para frente, nós seríamos queimados. Se tivesse a menor fração para trás, nós seríamos congelados. Isso é o quê? Isso é ordem. O Eterno colocou isso nessa ordem e ninguém mexe nisso. Lá em Jeremias 31, a partir do verso 35, ele fala isso, que ele colocou tudo isso para ordenar o universo. E ele usa essa comparação para falar de nós, do nosso povo, de Israel, né? Que ainda que falhem todas essas leis que ele estabeleceu, ainda que isso falhe, o que é impossível de falhar, mas ainda que isso falhe, o pacto dele conosco nunca vai passar, nunca. Isso, queridos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança está na misericórdia do Eterno, que nos proporciona o processo de Techuvá. Agora, o processo de Techuvá não é para qualquer um. O primeiro requisito do processo de Techuvá chama-se humildade. Uma pessoa arrogante nunca vai passar pelo processo de Techuvá.
Mas por quê? Porque qualquer coisa que ela faça será apenas formal. E o Eterno, ele nos dá discernimento a todos, ele nos dá discernimento para saber. E pela própria regra procedimental, nós sabemos quando algo é verdadeiro e quando algo não é verdadeiro. E o nosso papel aqui é retificar, né? Nós temos o objetivo de retificar. Lá em Isaías 6, abra Isaías 6, por gentileza. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Adonai de Sebaot, Adonai dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Ô, gente, vocês já pensaram nessa questão do ai? Vocês já leram os ais de Apocalipse? Vocês ensinam para os seus filhos o que é um ai? Nós não ouvimos mais essa palavra. Ai de mim, ai de mim. Lá em Apocalipse fala dos ais. São as maldições que virão sobre os rebeldes. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. O que Isaías está dizendo aqui? Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, Adonai de Sebaot. Então, queridos, aqui nós temos o reconhecimento de um profeta, né, que ele está impactado com a santidade daquele a quem ele está servindo, né, e ele primeiro declara: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Lashon Hará. Lashon Hará. Agora, a confissão de Isaías. E aí tem um estudo rabínico sobre isso que é fantástico, né? Que fala que a Lashon Hará é o mesmo passo que o Eterno reputa extremamente grave. Quando a pessoa reconhece, é como se ela estivesse proferindo isso contra ela mesma. Só que aí é para cura, né? E aí vejam o resultado. Então, um dos serafins, né? Ele diz, né? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, a tua anomia, a tua transgressão foi tirada, e perdoado o teu pecado. Não está falando aqui, e foi perdoado os teus pecados. Aqui especificamente em relação ao Lashon Hará. E aí, uma vez que Isaías foi perdoado por isso, olha aí no verso 8: depois disso ouvi a voz de Adonai que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Aí ele já estava pronto, purificado. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele disse: ai de mim, sou um homem de impuros lábios,
de lábios impuros que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Mas agora não, agora ele está pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, queridos, é o que acontece hoje, infelizmente, no nosso meio, de um modo geral, no meio religioso de um modo geral. Abram Isaías 30:10. Isaías 30:10. Não, vamos ler do... a partir do 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir o quê? A lei de Adonai. A Torá de Adonai. Presta atenção. Povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá de Adonai. Ô, gente, isso aqui é a palavra. Aí fala assim: ah, mas o rosto falou isso, isso e isso. Eu estou lendo a palavra. Eles dizem aos videntes aqui, queridos, são profetas. Os profetas eram chamados de videntes, não porque eles adivinhavam, mas porque eram pessoas extremamente tementes a Adonai, altamente conhecedores das instruções. Qual é o papel de um profeta? Mostrar a vontade límpida para aquele que o busca. Apresentar a vontade de Adonai da forma mais clara possível. E aí a pessoa procura esse profeta, vejam o resultado. Eles dizem aos profetas: não tenhais visões. Ou seja, eu não quero saber qual a visão que você teve. Não profetizeis para nós o que é reto. Gente, lá na Brit Hadashah fala o quê? Que nos últimos dias as pessoas se cercariam de líderes que diriam para elas aquilo que elas querem ouvir e não o verdadeiro ensino. É exatamente o cumprimento dessa palavra aqui. Não profetizeis para nós o que é reto. Misericórdia. Misericórdia. Como que alguém tem coragem de pedir isso para um servo de Deus? Não me fale o que eu tenho que fazer, aquilo que é certo, porque eu não quero fazer o que é certo. Eu quero continuar na minha independência e rebelião. É isso que o povo está comunicando. Olha aí, dizei para nós, dizei-nos, ou seja, dizei para nós, diga para nós o que nos é aprazível. Esse negócio é duro demais, esse camarada só fala coisas duras. Dura lex, sed lex. Vamos continuar aqui. Dura é a lei, mas é a lei. Né? Dura é a Torá, mas é a Torá. Dura para os rebeldes, porque a palavra fala que ela não é dura, que ela não é penosa, muito pelo contrário, eu tenho prazer na lei de Adonai. Gente, para uma pessoa ter prazer na lei de Adonai, deixa eu contar um segredo para vocês: tem que mortificar a segunda natureza, ou melhor, a primeira, que é a carnal. Se não mortificar a carnal, ela não consegue ter prazer na lei de Adonai. Esse é que é o problema. Nessa luta, nessa ambiguidade de natural e espiritual, se o natural não for subjugado, a pessoa não terá prazer na Torá de Adonai. E aí cairá nisso aqui. Olha aí. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Ou seja, inventem qualquer coisa aí, fala alguma coisa boa a nosso respeito, né? Porque afinal de contas nós somos bons. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos falei mais do Santo de Israel. Olha aqui, gente. Não quer saber do Santo de Israel. Ué, muito simples. Muito simples. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem para resolver.
Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. Adonai quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos que sirva para tomar fogo na lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz Adonai, Elohim, o Santo de Israel: em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação. Olha aí, em fazer chuvar e em sossegar. O que é sossegar? É descansar na vontade de Adonai. É tornar-se dependente de Adonai. Isso é sossegar. Adonai é meu pastor, de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Por quê? Porque é Ele que me conduz. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte. E daí? O Eterno está comigo. Ele está me conduzindo. Eu não estou sentindo falta de nada. Eu estou bem, eu estou sossegado. Eu estou na posição de Gazul Letová. Gazul Letová. Todas as coisas cooperam. Há um bem escondido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Adonai e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 16:18. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Yeshua, o nosso Adão, mas sim a seus próprios desejos. Olha aí, gente, fazendo a própria vontade. Né? Romanos 16:18. Romanos, abram lá, por favor. Vamos ver o contexto disso aqui. Romanos 16. A partir do verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Olha aqui, gente, olha essa palavra, gente. Vejam esta palavra. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a Torá. Essa doutrina que está aqui, isso é a Torá. Aqui diz, com a doutrina que aprendestes. Qual é a doutrina? Não existia Brit Hadashah? Qual é a doutrina? Alguma dúvida? Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a Torá, que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Yeshua, o nosso Adão, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ingênuos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés o adversário. A graça de Yeshua seja convosco. 2 Timóteo 4,3 é o texto que eu mencionei agora. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensino. Muito pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Essa é a palavra de Deus, gente. Essa é a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,4. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Paulo, Rabino Shaul, ele adverte demais sobre a questão dos mitos e fábulas judaicas. Tudo tem proveito. É óbvio que aquilo, todo ensino que estiver de acordo com a Torá, nós vamos seguir, nós vamos aplicar. Por quê? Porque é um ensino de A ou B? Não, porque está de acordo com a Torá, só isso. Agora,
tudo aquilo que estiver contra a Torá, pode ser de quem for. Aliás, a palavra fala o que, gente? Fala que se vier um anjo do céu, um anjo, imagine a cena, um anjo vindo e tentando ensinar uma outra coisa contrária à Torá. Se isso acontecesse, né, nós não poderíamos dar ouvidos, quanto mais sendo sufragados aqui por ensinos de homens. Tito 1,14 também fala, né? Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha aí. E a palavra de Adonai é a verdade. Isso, desviados da verdade. É aquela coisa assim, o compêndio tal fala isso, o entendimento, aquele outro fala aquilo e tal. Gente, essas pessoas estão desviadas da verdade, é o que eu acabei de falar. O que estiver de acordo com a Torá, sem problema, pode ser qualquer ensino. Se estiver de acordo com a Torá, ok, porque está de acordo com a Torá. Agora pode ser a obra mais erudita deste mundo, se estiver contra, nada feito. Primeiro Reis 22:8, tem um episódio lá do Josafá. O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta pelo qual se pode consultar Adonai, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito. Gente, por que Yeshua foi transfixado? Por que eles mataram Yeshua? Porque ele confrontava as pessoas, simples assim. Olha aqui, o profeta que fala as coisas de Adonai, o rei, eu odeio esse cara, ele só fala coisa ruim. Não é que ele estava falando coisa ruim, porque a palavra de Adonai para esse rei era ruim. Só jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça, ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Não fale deste modo. Crônicas 20:20. Crônicas 20:20. Crede no Senhor teu Deus. Crede em Adonai teu Deus. E estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta, queridos, são todos. Por que Paulo, Rabino Shaul, fala sobre o dom de profecia, que é o dom mais importante que tem? Porque o profeta, ele puxa sempre para a palavra, para a retidão da palavra. Então o profeta é esse, é que aponta o caminho certo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quer prosperidade? Creiam naquilo que está registrado na Santa Instrução, na Taná, em tudo que é dito e rememorado por meio do que já foi nos dado. Não existem novas profecias. Não existem. Tudo já foi determinado. Isaías 5:20. Ai dos que usam mal como sinônimo de bem, chamam bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Queridos, os servos de Adonai têm percepção clara. Percepção clara. Diga-se, discernimento. Rabino Shaul fala lá em um dos ensinos, que ele ansiava por dar alimento sólido, mas ainda ele tinha que tratar como meninos. Então, atentemos para isso. Nós precisamos crescer. Existe um alvo diante de nós, que Rabino Shaul fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Yeshua. Ele é o nosso modelo. Ele nos revelou plenamente a vontade do Pai. Não nos iludamos, nada contra a Torá, nada que Yeshua ensinou foi contra a Torá, é óbvio. Muito pelo contrário, o ensino dele
foi exatamente, e ele declara isso, que o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, plenificação da Torá. Queridos, 1 milhão de textos, mas eu quero terminar com Romanos 1. Romanos 1. Eu não me envergonho, Romanos 1, a partir do verso 16. Eu não me envergonho da mensagem, porque essa mensagem é o poder de Adonai para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, se a pessoa de fato crer, se ela se enxertar em Israel, não importa mais a nacionalidade, ela passa a integrar esta família, visto que a justiça de Adonai se revela na mensagem de fidelidade em fidelidade, como está escrito: o justo viverá por emuná. Verso 18: a ira de Adonai se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Adonai, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Adonai incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, eu encerro rogando a Adonai que nos capacite, primeiro, que tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos perdoe os pecados, que Ele nos proporcione uma inserção segura no reino, mediante o sacrifício do Mashiach Yeshua e uma vida de plena dependência e obediência dEle. Que nós possamos nos santificar, que nós possamos valorizar uns aos outros como um corpo coeso, que tenhamos um só entendimento, que não haja divisões no nosso meio, de modo que o nome do Eterno seja glorificado e não difamado. Shabbat Shalom a todos.